Olá pessoal, eu sou Paulo Portinho e hoje a gente vai falar dentro dessa nossa aulinha de administração financeira de curto prazo, né? A gente vai falar agora sobre como montar um orçamento de caixa. Isso é uma coisa um pouquinho mais prática e diz um pouquinho mais respeito do dia a dia do administrador de caixa. Vamos lá. O que é o fluxo de caixa na prática, gente, quando a gente vai trabalhar com uma empresa para fazer a gestão de caixa? É uma ferramenta de gestão simples, também conhecida como orçamento de caixa. Consiste em ter todas as previsões de entradas e saídas de caixa alocadas em uma planilha ou um software. Normalmente é um software, né? Se a empresa for um pouquinho mais complexa, você coloca todas as informações ali. Às vezes é automático, né? Você emitiu uma nota fiscal, já tem a data de recebimento, etc. E você tem um relatório que sai pronto, sai cuspido lá do negócio. Isso é importante para que o gestor possa saber de antemão quando haverá sobras de caixa que deverão ser aplicadas ou faltas que deverão ser cobertas. Quando a gente vai montar, funciona assim. Uma compra a prazo gerará uma previsão para determinado dia no futuro de uma saída de caixa. Assim como uma venda a prazo gerará uma previsão de recebimento. Assim como se você vender à vista, vai entrar direto no caixa, né? A gestão de fluxo de caixa deve, na medida do possível, evitar descasamentos graves ou recorrentes nesse equilíbrio entre o caixa e as aplicações de curto prazo, os recebimentos e as necessidades de desembolso. Para a gente ter uma noção disso na vida real, vamos olhar uma ideiazinha de um orçamento de caixa. Dá uma olhadinha aí. Percebe que no dia zero eu começo com R$200 de caixa mínima e uma aplicação de linha de crédito de 1.200, que é o meu banco. Então vamos lá. Pessoal, isso aqui não é contabilidade, tá? Isso aí é a gestão de caixa mesmo. Então, o que costuma existir para as empresas é uma coisa chamada caixinha, né? Caixinha, na minha empresa chamava de caixinha, que é um caixa que você tinha de fato em dinheiro. Coisas que você precisa para gastar no dia a dia, mandar a pessoa pegar e um boy pegar e tudo, você precisa ter aquela grana. Esse caixinha costuma ter um valor fixo. Você deixa esse caixinha no valor fixo, por quê? Porque, às vezes, você tem que mandar alguém para ir comprar determinada coisa, você não vai entregar, por exemplo, para um motoboy da sua empresa um cartão de crédito com senha, entendeu? Não vai fazer isso. Mas você, às vezes, precisa fazer alguma coisa nesse sentido e esse dinheiro precisa estar ali disponível. Então, normalmente, o caixinha ele fica sempre igual. Você tira o dinheiro, no final do dia você repõe ele. Tá, então isso existe. Esses R$200 que vocês estão vendo ali de saldo inicial de caixa, ele existe. O objetivo é a gente manter essa caixinha sempre do mesmo tamanho. Então, vamos lá. E aqui eu tenho, então isso aqui, se fosse pensar em balanço, isso aqui seria caixa, isso aqui seria bancos. Não é? Isso aqui está numa aplicação. O que acontece no dia a dia, pessoal? Eu tive que pagar fornecedor, 450. Tive um recebimento no dia, em 322. O que furou? Furou 128. Eu não vou pegar, eu posso até, olha só que interessante isso. Esse furou 128, você pode até pegar do caixinha, né? Porque eventualmente o banco fechou. Hoje tem Pix, etc., né? Mas há pouco tempo atrás não tinha nada disso. Talvez com essa questão do Pix, etc., você tenha um pouco mais de facilidade. Mas antigamente a coisa era mais complicada. Então você não tira o dinheiro do caixinha, você pode até tirar, mas você vai ter que baixar a aplicação para repor isso, ainda que seja no início do próximo dia, ok? Então aqui o certo é você baixar da aplicação, seja tirando do caixinha e repondo, ou pagar diretamente esse furo de caixa, e a sua aplicação caiu de 1.200 para 1.072, ok? Então você tem aqui no saldo inicial do caixinha e do saldo inicial da aplicação, 1.072. Aí você teve outro furo, você pagou 950 e recebeu só 411. Esse furo você vai de novo cobrir, baixando da sua aplicação. Aí aqui, nesse momento, você tem um problema, que você tem um casamento de vários pagamentos de fornecedores, ou de um valor muito grande, que te dá um furo de R$2.000, que é maior do que o que você tem no banco, né? Não é suficiente o saldo da sua aplicação para bancar essa diferença de R$2.356. O que acontece, pessoal? Essa linha, essa aplicação, ela deixa de ser aplicação para se transformar em linha de crédito. Ou seja, você utilizou o seu limite, seja do cheque especial, seja algum hot money que você tem com o seu banco. E aí é simples, né? Você vai ter aqui
pegou esse dinheiro, você vai ter um negativo, nesse caso aqui, o 200 continua valendo, que você precisa ter ele em caixa. Aí você pagou fornecedores e recebeu 8 mil reais. Olha só, se você tivesse conseguido casar esses 8 mil reais aqui, olha que maravilha. Você não precisaria ter pago juros, não precisaria ter pago IOF, não precisaria ter todos os custos, né? Então eu tenho aqui, deixa eu ver, 7.656, uma parte disso vai para cobrir o meu buraco e eu vou ter uma nova aplicação de 5.853 reais. Tá? Essa é essencialmente a gestão de caixa. E como é que eu financio isso? A gente falou brevemente em outras aulas, certamente, a respeito disso, mas aqui a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes. Esse furo de caixa, eu comentei com vocês, né? Na hora que, vamos colocar aqui, ainda que você tenha, por exemplo, 10 dias sem juros no seu cartão, etc., isso é ótimo. Só que toda vez que você sai e entra, existe um IOF, né? Você paga por gerar aquela operação de crédito. Porque ainda que você não cobre juros, no momento em que ele aceitou ficar sem te cobrar juros, aquilo ali para ele também é uma operação de crédito. Então, se você tem 10 dias sem juros no seu cheque especial e você usou isso, e depois cobriu, no mês seguinte certamente vai vir um IOF cobradinho na sua conta. Tá? Então, assim, é ruim esse tipo de descasamento de caixa. Tá? Então, você nem sempre ficar dependendo de várias entradas dessa no cheque especial, dados alguns custos que isso pode ter, vão ser convenientes para você. Então, o que acontece? Qual é a mais comum das fontes de financiamento de curto prazo? Mais comum, obviamente, é a linha de crédito do banco. Tá? A linha de crédito é um valor pré-determinado, por exemplo, você tem até 50 mil que você pode sacar no banco. E ela costuma ser variável, tá, gente? Para nós, pessoas físicas, não, mas para empresas costuma ser. Ela fica bem baratinha se você tem um valor baixo, por exemplo, 1,6% ao mês até o valor de 50 mil. Passou de 50, entre 50 e 100, aí começa a ficar um pouquinho mais arriscado para o banco, ele começa a te cobrar 1,8%. E você pode ir até 200 mil, né? Só que entre 100 e 200, você vai pagar 2%. Né? Então, no primeiro empréstimo de 50 mil, você paga 1,6%. Né? No segundo empréstimo, quando você tiver entre 50 e 60, você vai pagar 1,8%. E acima de 100 mil, até o limite de 200, que passar de 200 você não pode, ele vai te cobrar 1,8%. Mas o que acontece? Às vezes, como eu falei com você não quer ficar com esses descasamentos diários. Você tem uma visão assim, poxa, eu acho que eu vou descasar para os próximos 2 meses. Eu vou descasar isso para os próximos 2 meses. Então eu não quero ficar entrando e saindo na minha linha de crédito. Eu faço o quê? Eu posso lançar mão de nota promissória, que são empréstimos de curto prazo com promessa de pagamento de uma só vez em data futura. Então você vai pagar o banco, mas em vez de você ficar entrando e saindo, você pega um valor maior de longo prazo que você aplica, recebe uma graninha dessa aplicação para quitar o que você deve. Outra forma de financiamento é o desconto de duplicata. É a modalidade em que a empresa toma dinheiro antecipado, dando como garantia os valores a receber no futuro. A empresa, como costuma funcionar de verdade, está na prática, pessoal? Eu pego 40 duplicatas, mando para o banco. Cada uma com vencimento e cada cliente com sua característica. Ou seja, cada uma das duplicatas tem um vencimento diferente. E elas dão ao total 40 mil reais. Algumas duplicatas vencem em 5 dias, outras duplicatas vencem em 1 mês, em 1 mês e meio, em 25 dias. Cada cliente tem a sua característica e tal. E o prazo médio dessas duplicatas é de 2 meses. O banco deposita, por exemplo, 38 mil reais, que significa um desconto de 5% no valor que você colocou. Esse é o dinheiro que você tem. Quando os clientes vão pagando, o banco vai quitando. Se o cliente não pagar, o banco tira de você isso. Tá? Você é que vai ter que correr atrás do cliente, não é o banco. Né? E você pode também usar o cartão de crédito para as compras da despesa. Nesse caso, o cartão de crédito já fornece prazo de alguns dias, caso você não pague. Tá? Antes de a gente ver esse exercíciozinho aqui, vamos lá. É bom falar sobre ele. Aqui, pessoal, essencialmente o que você precisa saber é como funciona o modelo do desconto de duplicata, tá certo? E o desconto de duplicata é uma coisa importante você saber que no padrão, se o seu cliente não pagar, o banco vai tomar o dinheiro de você. Por exemplo, o cliente tinha que pagar 10 mil, o banco te deu 9,5. Ele botou 9,5 na sua conta.
Na hora que o cliente não pagou, ele tira 10 mil da sua conta. O banco não está assumindo o risco do crédito do cara. O banco está assumindo o seu risco de crédito. Ok? Então vamos lá, vamos olhar esse modelinho aqui para a gente entender. Está cortando aí embaixo, mas vamos lá. A política de financiamento de uma empresa consiste na definição da estrutura financeira mais adequada, implicando na escolha dos recursos mais apropriados às necessidades de organização em termos de liquidez, custo e risco. Né? O que é verdadeiro, o que é falso aqui? As principais fontes de financiamento de curto prazo fazem parte de 3 grupos. Crédito de fornecedores, obviamente, é o seu contas a pagar. Né? Crédito bancário, obviamente, que aí é ou o cartão de crédito que ele te deu, ou o crédito que você tem, a sua linha de crédito diária. E factoring, que normalmente é onde você faz o seu desconto de duplicata, né? Ou você lança uma nota promissória e tal. Mas certamente é aqui que você busca financiamento de curto prazo. Então isso aqui é verdadeiro. As subscrições de debêntures são operações de captação de recursos oficiais alocados para os financiamentos de atividades de interesse nacional com encargos financeiros reduzidos. Olha aqui. Isso aqui, esse é o tipo da questão que você já deve olhar e falar, cara, isso deve estar errado. Interesses nacionais e tal. Só que existem debêntures de infraestrutura. Existem debêntures incentivadas, em que o governo aceita não receber imposto sobre elas. Então, assim, isso aqui está completamente errado para o nosso objetivo, não estamos falando de debênture incentivada. A debênture é um título de dívida de longo prazo. Só que você faz no interesse da empresa. Só que, às vezes, o interesse da empresa, por exemplo, uma debênture de infraestrutura, construir um porto, um aeroporto, é também do interesse nacional. Mas essa questão está completamente errada. Só quis pontuar que existem debêntures incentivadas que o governo abre mão de receber impostos, né? Inclusive elas bombam em investidores, pessoas físicas, mas não é o caso do que a gente está olhando aqui. Então, isso aqui é falso. E aí a gente já consegue, inclusive, responder, né? Se você tem certeza absoluta que é verdadeiro e que é falso, você já consegue, inclusive, responder aqui embaixo. Que a única opção é essa aí. No Brasil, a maioria das empresas opera com baixos níveis de endividamento, quando comparados com as empresas de outros países, porque as taxas de juros são muito elevadas em virtude da escassez de capitais de longo prazo. Isso aqui é uma questão de 2017, mas ainda naquela época era assim também, e hoje também é. Se você pegar dinheiro emprestado nos Estados Unidos, você pega um dinheiro emprestado a um juro muito mais baixo que aqui. Então a gente realmente tem que andar com níveis mais baixos de endividamento, porque senão a gente não conseguiria pagar, porque o juro é muito alto. Então isso aqui é verdadeira, apesar de você poderia ter parado já nessas duas, né? O financiamento interno é uma fonte de recursos não onerosa e não reembolsável. E por essa razão é a principal fonte de recursos para a maioria das empresas. Olha só, gente. Essas duas últimas questões não estão no nosso material. Apesar de que se você estiver falando se você estudou administração financeira de longo prazo, você falou de debênture, você sabe o que é. Mas, evidentemente, a principal fonte de financiamento da empresa é o dinheiro que ela recebe das vendas dela. Então a gente viu ali, por exemplo, no nosso fluxozinho de caixa, entradas de vendas. Aquilo ali é financiamento interno. Aquilo ali é você se financiar com recursos próprios, recursos da própria operação. Então, naturalmente, o recurso não oneroso, né, o recurso que você não está pagando juro para ter esse recurso, porque ele é seu, é a principal fonte. Você só usa o crédito bancário para cobrir quando esse tipo de financiamento não dá certo. Então, não está muito claro no nosso material, porque realmente é uma coisa mais sofisticada, mas é isso, financiamento interno. É que ele usou financiamento interno. São fontes internas de financiamento. O financiamento interno é complicado, como se você estivesse emprestando dinheiro para você mesmo. Não é isso. É o dinheiro que você tira da sua operação. Esse é o principal dinheiro para pagar o seu dia a dia. Ok? Vamos lá. Essa parte aqui é super importante, tá, gente? A gente vai falar agora de algo que isso aqui separa a contabilidade da administração financeira. Tá? Agora a gente vai falar de necessidade de capital de giro. Isso radicalmente separa ambos os campos. Ativo circulante operacional ou ativo cíclico é aquele que guarda a relação direta com a operação da companhia. É diretamente influenciado pelo volume de vendas ou produção, sendo composto por estoques, contas a receber e outros ativos circulantes que tenham natureza relacionada à operação.
Ativo circulante financeiro é aquele relacionado com itens de liquidez de curtíssimo prazo do ativo circulante. Não tem ligação com as operações da empresa, ainda que tenham vindo da própria operação, como caixa, bancos e aplicações financeiras. Fundamental entender isso. Isso é próprio de administração financeira. Próprio de administração financeira de curto prazo. Tá? Ativo circulante operacional é tudo aquilo que está ainda dentro da operação da empresa. Contas a receber ainda está dentro do nosso ciclo de caixa. O estoque ainda está dentro do nosso ciclo. Tá? Mas o que eu já recebi, caixa, não é mais considerado um ativo circulante operacional. Ele é um ativo circulante financeiro. Tá? Caixa e aplicações. Então, o que já deixou... Pensa no ciclo operacional. Período de estoques, e o período de caixa. Período de estoques e o período que eu tenho para receber. Nesse operacional está todo ativo operacional. Recebi, passou dali, virou caixa, está em banco ou está em caixa, não é mais ativo circulante operacional. É ativo circulante financeiro. Isso é importante. Não é para a gente ouvir. Isso aqui tem que entrar na massa do sangue. E já o passivo circulante operacional está representado pelos itens do passivo circulante relacionados ao ciclo operacional da empresa. Fornecedores, contas a pagar, salários, encargos sobre os salários, impostos, taxas e etc. Já o passivo circulante financeiro corresponde a itens que não têm vinculação direta com a parte operacional da companhia. Entre o que são empréstimos que não estão relacionados com o nosso negócio. Por exemplo, eu posso estar pagando empréstimo de longo prazo para comprar determinada empresa e por acaso tem uma parte circulante que eu tenho que pagar no próximo ano. E financiamentos que não estão relacionados com o core business da empresa. Tá? Essencialmente a mesma lógica do outro. O passivo permanente é formado por contas do passivo exigível a longo prazo e patrimônio líquido e representa as fontes fixas de recursos. E o patrimônio líquido, né? Passivo exigível e patrimônio líquido. E o ativo permanente ou fixo é formado pelos recebíveis a longo prazo. Eu não sei se você lembra, aqui está um pouquinho, está caindo um pouquinho aqui, mas eu vou explicar para vocês o que está escrito. Não sei se vocês lembram de outras aulas que a gente falou, em que a gente disse que ativo circulante, passivo circulante, são importantíssimos para a contabilidade e são importantíssimos para a administração financeira. Mas eu falei para vocês que o ativo realizável a longo prazo e que o passivo exigível a longo prazo não tinham muita importância. Vocês estão vendo aqui, ele junta tudo no permanente. Né? Então, assim, para a administração financeira, ou é curto prazo de 1 ano, ou é tudo. Né? Então, isso acaba se refletindo no que a gente está vendo aqui. Então, vamos ver aqui, está com um pouquinho de corte, mas eu consigo mostrar para vocês. O que é a necessidade de capital de giro? É bem fácil entender isso aqui. Também chamada de necessidade de investimento em capital de giro. Então você vai ver isso aqui, ó, NIG ou NCG. Necessidade de investimento em giro, necessidade de capital de giro. Tá? É calculada sempre sem os ativos e passivos financeiros. Então, se você consegue enxergar aí, está no seu material, NCG ou NIG vai ser ativo circulante operacional, menos passivo circulante operacional, ok? A gente vai fazer um exercíciozinho para vocês entenderem como é que a gente acha isso. Para empresas que não têm problemas de capital de giro de curto prazo, aquelas que recebem mais e mais rápido do que pagam, a questão relevante é o equilíbrio entre ativos e passivos permanentes ou fixos. Aqui é o que eu falei para vocês. Circulante me interessa. Exigível de longo prazo, eu misturo com patrimônio líquido. Realizável a longo prazo, eu misturo com ativo permanente, com ativo imobilizado, ou intangível, ou investimento. Ok? Esse diagramazinho, pessoal, vamos tentar entender esse diagrama que é bem importante. Ativo circulante menos passivo circulante, a gente já sabe que é o quê? Capital circulante líquido, a gente já viu ele. Ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional, aí eu tenho a necessidade de capital de giro. Tá? Esse quadrinho ele mostra tudo. Esse quadrinho seria super importante a gente entender bem ele. Já o ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro dá o meu saldo em tesouraria. Então, assim, tudo que eu tenho em dinheiro menos o que eu tenho a pagar que não está relacionado com a operação, me dá o que a gente chama de saldo de tesouraria. Tá? Vou fazer um exercíciozinho para fixar.
Aqui nós temos o seguinte: observe o balanço patrimonial a seguir e responda a questão. O grau do passivo oneroso sobre o ativo e o valor da necessidade de capital de giro são, respectivamente, se eu estou falando de passivo oneroso e necessidade de capital de giro, eu estou falando, isso aqui são as opções, né? Eu estou falando, vamos olhar aqui. Na hora que você encontrar passivo oneroso, o cara vai falar, é o passivo que gera obrigação de juros. Tá? Não, o exigível é tudo. O oneroso é tratado dessa maneira. Isso é convenção, tá, gente? A banca vai seguir sempre as convenções de mercado, as convenções usuais. Cara, às vezes a banca faz uma enorme bobagem, mas normalmente eles seguem isso. Quando ele fala passivo oneroso, ele está falando de passivo não operacional. Normalmente. Nesse caso, por exemplo. Tá? E quando ele fala de necessidade de capital de giro, ele está falando de passivos e ativos operacionais. Então, quando ele estiver falando isso, qual é a sensibilidade que o aluno precisa ter? A sensibilidade que o aluno precisa ter é identificar quem é da operação e quem não é, no ativo circulante e no passivo circulante. Então, vamos lá. Aqui, ó, no ativo, aqui, disponível, a gente sabe que não é, né? Disponível a gente sabe que não é, porque isso aqui não é ativo circulante, operacional. Clientes e estoques a gente sabe que quantos a receber e quantos a pagar. Então, desses 200 aqui, a gente sabe que o ativo circulante operacional vai ser esse cara aqui é não operacional, é o financeiro. Aqui, a gente tem fornecedores, tem a ver com o nosso negócio. A gente tem salários a pagar, tem a ver com o nosso negócio. Cadê? Aqui. Só um comentário, aqui ele não está perguntando passivo oneroso, tá? Ele perguntando o grau do passivo oneroso sobre o ativo. Então você tem que dividir o passivo oneroso sobre o ativo total, que é esse carinha aqui, ok? Então esse carinha aqui, 110 fornecedores, opa, tem alguma coisinha aqui errada. E esse... Não é muito fácil usar essa caneta para mim, vamos lá. E esse carinha aqui, 110, ele é operacional, esse aqui também é operacional, esse aqui não é. E esse aqui também não é. Esse aqui são onerosos, eles geram juros, né? Então eu tenho o seguinte, o passivo oneroso é o que gera juros. Gera juros é isso mais isso aqui, 250. E qual é o ativo total? 700. Né? Então esse aqui é o meu grau de passivo oneroso sobre o ativo. Nesse caso, a gente tem... Já poderia responder direto aqui, né? Porque é 36%, é o único que tem, já poderia responder direto aqui. Mas se você estiver inseguro, você pode tentar fazer a necessidade de capital de giro, que é o ativo circulante operacional. O que eu falei para vocês? Cliente mais estoque, aqui ó, 190, esse mais esse aqui é dinheiro não é operacional, já é financeiro, e fornecedores de salário, 130. Então vai ser 190 menos 130 igual a 60. Tá? A gente já poderia ter sabido. Ok? Vamos voltar aqui. Foi, pessoal. Não vai ficar muito mais difícil do que isso. Né? Por que é importante fazer uma quantidade razoável de exercícios, mesmo que eles sejam muito fáceis? Porque uma hora ele vai perguntar passivo oneroso, outra hora ele vai perguntar passivo operacional, outra hora vai perguntar passivo não operacional, vai perguntar passivo financeiro, vai perguntar passivo que gera obrigações de juros. E a gente precisa entender como é que a gente transita nesse tipo de nomenclatura. Tá? Mas, assim, difícil, complexo, muito complexo não é. Mas só fazendo muitos exercícios, a gente tentou botar muitos exercícios para vocês, sempre no material, você vai conseguir consolidar isso. Obrigado.